tá? E ficou acertado já que o homem vai pagar, tá bom? Tá lá então. Amém. Queridos, as crianças então vão sair para o culto infantil. E eu quero destacar aqui que as nossas crianças, elas não estão indo para a salinha. Nós não temos salinha na igreja, nós temos culto infantil, tá? No culto infantil, elas celebram, elas adoram, elas ouvem a palavra, elas são ministradas, tá? Então, não é um tempinho recluso das crianças para elas não atrapalharem o culto. Longe disso, tá bom? Elas estão indo cultuar ao Senhor. Amém? Glória a Deus, né? Queridos, eu quero chamar a Dai aqui, ela quer dar um testemunho. Graça e paz. Sexta-feira, como de costume, o Robson levantou no normal para poder ir trabalhar e se deparou que o carro que eu uso para trabalho ele tinha sido roubado. E aí ele me chamou e ele falou: o Bobobi não está na frente de casa. É que o meu carro chama Bobobi, tá, gente? E aí eu falei: o quê? Dele: não está na frente de casa. E aí eu levantei e olhei assim para fora e realmente não estava. Daí ele falou: ó, liga para a polícia que eu vou dar uma volta para ver, né? E aí começou, né? Eu liguei para a polícia, a princípio a ficha ainda não tinha caído. Aí eles me mandaram ligar para outro setor, eu liguei, e aí foi aonde eu comecei a chorar. A ficha caiu e começou toda uma aflição, uma mistura de sentimentos, uma dor muito grande. E assim, ele não está aqui agora, acho que ele está lá na torre, mas dessa vez a gente trocou de papel, porque eu sempre vou para o Senhor em qualquer situação. O meu primeiro passo é orar, é sempre pedir ajuda ao Senhor. E dessa vez não. Eu me preocupei com os clientes que eu tinha que atender, fui resolvendo as coisas em relação ao trabalho. E depois logo eu vi que ele tinha postado em todas as redes sociais, já tinha postado nos grupos da igreja, no grupo da intercessão, e eu comecei a receber um monte de mensagem, um monte de ligações. Era meu aniversário, então eram pessoas me dando parabéns, e depois era algo sobre o carro, então aquela adrenalina, aquela loucura. Aí ele voltou para casa, a gente foi para a delegacia, fiz o boletim de ocorrência, tudo. Depois a gente continuou dando uma volta para ver se via, né? E aí ele me deixou no trabalho. E eu resolvi parar com tudo aquilo que eu estava pensando, com tudo aquilo que eu estava tentando resolver. E o meu local de trabalho, ele virou um cantinho de oração para mim, porque eu recém abri um banho tosa, né? Então, estou com a carteira de clientes ainda muito, muito vaga, né? Então, meus períodos assim mais tranquilo é onde eu oro ao Senhor, é onde eu ouço louvor, e ali sempre Deus manifesta a sua graça, sempre manifesta a sua glória, é onde eu tenho o meu momento com Deus, e eu sempre faço no banheiro. E aí eu resolvi ir ao banheiro, eu coloquei o celular assim num cantinho, eu estava com as chaves no bolso do carro, do pet e da minha casa. Aí eu falei assim: nossa, tantas vezes eu orei aqui e hoje eu não fiz isso. E eu estou passando por um momento difícil. E ali eu me ajoelhei, debrucei no vaso assim, e eu só chorava. Chorava.
muitas lembranças vindo na minha cabeça de muitas percas que eu já tive. Não só financeira, mas percas muito graves, assim, e começou aquela batalha, aquela luta, e eu abri meu coração para o Senhor. Eu pedi uma resposta, eu clamei, eu chorei, eu gritei. Sabe aquela... Como você fala com um amigo de uma forma tão aberta, né, tão sincera, sem rodeios, sem palavras bonitas, né? E ali eu fiz com o Senhor. Coloquei, assim, a minha vida, tudo que eu tinha, e eu pedi uma resposta até mesmo sobre a confirmação de eu permanecer com banho-tosa, porque como o carro tinha sido roubado, e eu venho lutando, batalhando para permanecer de portas abertas, eu não ia ter condições de comprar outro carro no momento, e passando por várias situações difíceis, assim, de luta mesmo. E aí ali eu lembrei sobre o dízimo, sobre as ofertas. Eu falei, Senhor, poxa, sou dizimista, sou oferta, né, sou ofertante, eu nem conto quanto que eu faço de oferta, né, nem entra no meu livro caixa, e como isso, né? Poxa, eu faço isso, faço aquilo outro, e assim, assado, e falando mesmo com Deus de uma forma bem sincera, bem aberta. E eu falei, Senhor, hoje é meu aniversário. Foi o dia que o Senhor escolheu para que eu viesse a esse mundo. E uma luta dessa logo nesse dia. Mas eu quero confirmar o meu nascimento hoje. Que a partir de hoje, independente do que acontecesse, eu quero estar na dependência do Senhor, eu quero viver para o Senhor. Eu morri para o mundo para poder viver para o Senhor, uma nova criatura eu sou. E como hoje foi o dia que o Senhor escolheu para que eu nascesse, hoje, agora eu estou nascendo de novo. A tua palavra diz que tudo que ficou para trás é passado. Então, todas as percas que eu tive, todas as dores que eu já passei até o momento, ficou lá. Não quero mais lembrar disso. Não quero que isso venha mais sobre a minha memória. E se o de hoje é algo que o Senhor permitiu para crescimento ou para resposta em relação ao banho-tosa, eu estou disposta a fechar as portas e tentar outra coisa, ver, mas eu quero a sua vontade na minha vida. Eu quero ser dependente do Senhor. E aí eu chorei um monte, não sei quanto tempo que eu fiquei lá. Só sei que a hora que eu levantei, eu respirei, já secou as lágrimas. E eu ainda tinha algumas coisas para atender, alguns clientes para atender. E eu fui mexer com as coisas, liguei um louvor, as meninas estavam me ajudando. Olha, não deu, eu acho que nem 15 minutos, o meu telefone toca. Eu já estava farta de tanta ligação. Eu atendi de uma forma um pouco grosseira, que a pessoa já perguntou, quem que está falando? Daí eu falei, eu que te pergunto, quem que está falando? Você que me ligou? Com quem que você quer falar? Aí ele falou assim, moça, não sei o que está acontecendo, mas eu estou na frente de um carro, assim, assim, assado. Esse número está nesse carro e eu estou ligando para saber, porque está muito esquisito. E eu comecei a chorar. E gritei, glória a Deus, e não sei o que. Dele, calma, moça, o que está acontecendo? Eu falei, o que está acontecendo? Meu carro foi roubado. Dele, pois é, então agradeça a Deus, porque ele está aqui na minha frente. E aí ele se identificou. A gente foi trocando as informações, ele me passou o endereço, depois eu liguei para o Robson. O Robson foi com a polícia lá e realmente, para honra e glória do Senhor, o carro foi encontrado, foi recuperado, inteirinho, só as coisas de dentro que tinham sido furtado, né, levaram, mas ele em si, inteirinho, ele foi até, a foto que a gente postou, foi a hora que estava a viatura levando ele para a delegacia, e ali eu chorei um monte, daí eu falei, meu Deus, o Senhor é um Deus de detalhe, porque até cuidou da gasolina. Porque, assim, para quem me conhece, sabe que eu sou péssima para abastecer carro. Eu deixo o carro na reserva, eu coloco 20, 30 só, e o carro parou naquele lugar, mais ou menos, assim, até porque eles jogaram num buraco lá, porque a gasolina acabou.
Então não deu para terminar de chegar no destino onde eles queriam. Então, assim, até nisso, porque Deus sabe que eu sou assim, né? Deus te conhece no íntimo. Desde uma simples gasolina, da forma que você faz, Ele te conhece. Ele me conhece nesse aspecto. Ele sabia que o carro estava sem gasolina. E aí, para honra e glória do Senhor, o carro foi recuperado. Amanhã eu vou retirar ele na delegacia daqui de Londrina. E com tudo isso, eu aprendi que nós devemos confiar no Senhor. E realmente uma oração de entrega, uma oração de quebrantamento, de arrependimento, uma oração de sinceridade, até mesmo uma oração de reconhecimento, porque eu estava naquele momento assim, fraca, não assim, com vários sentimentos, eu pedi perdão ao Senhor por conta desses sentimentos. Hora nenhuma eu questionei a Deus, e nem perguntei para quê ou por quê, ou aquela coisa, nossa, por que está acontecendo? Eu só fiquei sem reação, e não fui para o Senhor, né? O Robson ainda foi, né? Eu não fui. E Deus realmente, ele agiu, Ele respondeu. Tudo que eu tinha colocado ali em oração, Ele respondeu. E foi assim, ó, imediato. Porque eu acabei de orar, não deu 15 minutos, eu acredito. Eu recebi a ligação. Porque o Senhor colocou os anjos do Senhor e essa pessoa passou no local, viu. E eu queria deixar um versículo que fica em Salmo 145, de 18 ao 21. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. A todos os que o temem, dá o que é necessário, e ele ouve os seus gritos, e os salva da morte. O Senhor protege os que o amam, mas destruirá todos os maus. Eu sempre louvarei o Senhor, que todos os seres vivos louvem o santo Deus para sempre. Então, esse último versículo é uma decisão que eu tomei há alguns anos atrás, quando eu tive um aborto e me machucou demais, e eu disse para o Senhor que, independente daquilo que eu passasse, a minha decisão era louvar o Senhor, independente de qualquer circunstância. E ali naquele banheiro, ali naquela hora que eu estava orando, o Senhor me trouxe essa memória daquilo que eu tinha prometido para Ele, que independente de qualquer coisa, eu ia louvar o Senhor. E Ele, como Ele fez com Pedro, Ele não perguntou se eu amasse Ele, Ele não perguntou para mim as 3 vezes, né, se eu amava Ele, mas Ele colocou para mim, você vai me louvar independente de qualquer circunstância? E eu disse sim. E Ele perguntou de novo, eu disse sim. Então, assim, eu queria deixar essa palavra para vocês, esse testemunho, que vá para o Senhor, independente de qualquer situação, de qualquer circunstância, e abra o coração. O Senhor, Ele não quer uma oração bonita, Ele não quer palavras bonitas, Ele quer apenas a sinceridade, Ele quer a forma que você está. Se você não tem nem força de orar, se você não tem nem palavras para colocar ao Senhor, mas Ele é um Deus de detalhes, Ele sabe do que está acontecendo, apenas Ele quer ouvir a sua voz, Ele só quer ouvir da tua boca aquilo que você realmente precisa, daquilo que você realmente quer. Então, entrega mesmo teu caminho ao Senhor, porque o mais Ele faz. Aleluia. Amém. Quero convidar aqui o pastor Isaac. Falei de boca cheia. Pastor Isaac. Que isso, gente. Esse lindão de Jesus. Dele depois de ordenado. Nem deixei ele pregar em Florestópolis hoje. Camisa, você viu? Aqui é dos 300, hein? Glória a Deus. Tô cheiroso também, viu? Isso aí. Mas amém. Queridos, estivemos lá em Florestópolis hoje, foi um culto muito especial.
Gente, a igreja lá tá linda, a igreja tá animada, foi demais. Fizeram uma homenagem para esse pastor aqui. Vou falar uma coisa, viu? Esse pastor aqui é muito especial mesmo. Tá, vamos orar por ele, ele vai estar ministrando a palavra do Senhor às nossas vidas. Pai, nós te louvamos tanto pela vida deste teu servo, Pai, porque nós temos um carinho tão grande, ó Pai. E Deus querido, o Senhor usa de uma forma tão especial. E pedimos, ó Deus, que pelo teu Santo Espírito presente aqui no nosso meio, o Senhor possa conduzi-lo nesta palavra. E o Senhor possa falar através dele. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Olha os 300 aí, cara de gente boa. Os 300 nossos não tem cara de mal, tem cara de gente boa. Jesus. Cara, o sonho de qualquer pregador aqui na IBEL é receber uma água sua, Fábio. E ele vem sempre bonito, elegante, né? Oh, glória. Eu vou fechar a água aqui porque tem alguém mais desastrado do que o pastor Wagner. Eu. Sempre tem um friozinho na barriga, né? Ainda mais a primeira vez. Mas glória a Deus. Estivemos lá em Florestópolis hoje. Pastor Wagner foi boca do Senhor hoje ali em Florão. E foi bênção demais. Maravilha. Toda honra e toda glória ao nosso Deus. O culto ontem foi completamente cristocêntrico. Certo? Não teve glória para homem algum. Eu vou falar aqui sem demagogia, sem hipocrisia, como Paulo. Eu sou o mais miserável dos homens. De fato. Tá? Então, é assim que funciona. O culto sempre é para o nosso Deus. Quando você sai da sua casa, você escolhe estar na casa do Senhor, você vem para celebrar o nome dEle, para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome desse Deus que te tirou, que me tirou, que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino de luz, o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Amados, quem conhece aquela música que diz assim, e quem conhecer vai ter que fazer a mímica, o gesto. Cuidado, olhinho com que vê, cuidado, olhinho no que vê, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado, olhinho no que vê, cuidado, boquinha no que fala, cuidado, boquinha no que fala, o Salvador do céu está olhando. Como que é? O Salvador boquinha no que fala. Continua. Cuidado, mãozinha no que pega. Cuidado, mãozinha no que pega. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha no que pega. Cuidado, no que pisa. Cuidado, pezinho onde pisa. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinho no que pisa. Cuidado, ouvido no que ouve, cuidado, ouvido no que ouve, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado, ouvido no que ouve. Só um pouquinho agora, calma. Pastor Jovedi, levanta e faz a mímica, cuidado, olho, boca, mão e pé. Vai lá, vai lá. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Cuidado, olho, boca, mão e pé.
Cuidado, olho, boca, mão e pé. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Amém. Vou fazer mais um pé. Ai, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. O que eu quero falar com essa música, com esse hino, com essa verdade? É que em Cristo nós somos novas criaturas, nós somos regenerados. Regenerados, novas criaturas. Vamos dar um bye nela. Deixa eu pôr o zóio. Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todas as pessoas. A graça do nosso Deus, a graça do Senhor, Criador dos céus e da terra, ela se manifestou para salvar a Aline. Aleluia. Ela manifestou-se para salvar a todos nós, a toda a humanidade. Todo ser humano tem acesso a esta graça. Graça é o favor imerecido de Deus para conosco. Nós não merecíamos, mas Deus nos concede, porque Ele é um Deus perfeito em amor. Deus é um Deus perfeito em amor. Deus é imutável, Deus é poderoso, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Mas por que essa graça se manifestou? Porque, meus irmãos, em Adão, todos nós fomos feitos pecadores. Todos nós, independente, necessitamos da graça de Deus para novamente nos achegarmos a Ele. Romanos 3, versículo 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão de diante da presença de Deus. Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Excluídos, privados da glória do Senhor. O fato é que pelo pecado, todos nós, sem exceção, carecemos desse grande amor, dessa grande graça de Jesus em nossas vidas. Podemos entender o pecado como errar o alvo, né? Eu estudei isso para o concílio, né? E é o que o pessoal que quer ouvir. O pecado, na etimologia da palavra, lá do grego, é amartã. Amartã significa errar o alvo. Você erra o alvo. Aquilo que é necessário fazer, você não faz. Onde você precisa acertar, você não acerta. Você erra o alvo. Você transgride. Pecado é injustiça. Pecado é desobediência. Tudo aquilo que fere os princípios morais de Deus é pecado. Nós cantamos hoje aqui sobre santidade. Falamos, o pastor Wagner falou sobre a glorificação, a Nova Jerusalém, um tempo que nós seremos glorificados, teremos um corpo regenerado completamente. Mas o fato é que essa desgraça do pecado nos afasta de Deus. E o que eu quero que a igreja reflita nesta noite é que nós pecamos. Ah, eu sou crente já. Sou crente, eu vou na igreja todo domingo, todas as programações, eu participo, mas você é um pecador.
Existe uma diferença do pecador remido e lavado pelo sangue de Cristo. E existe a diferença do pecador que não reconhece o seu pecado. Ele erra o alvo, mas ele está tão cego pelo inimigo de nossas almas que quer nos levar para o inferno através do pecado. E esse inimigo nos deixa cego. E quando você lança um dardo com uma venda nos olhos, você não sabe se acertou ou não. Então, para você está tudo certo. Mas quando Jesus vem e limpa a nossa visão com o seu sangue, a nossa visão espiritual, e nos dá esse discernimento do que é certo e do que é errado. Quando nós erramos o alvo, nós nos sentimos mal. O crente, ele não tem prazer no pecado. Antes, o seu prazer está onde? E na sua lei? Medita de dia e de noite. Eu quero que você não esqueça do versículo que nós lemos primeiro. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O pecado, de fato, é a única coisa que nos separa de Deus. Isaías 59, versículo 2 diz assim: no entanto, são as vossas maldades, os vossos pecados, que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublam e escondem de vós a face do Senhor. E é por isso que Ele não lhes dará ouvidos. O pecado impede que as nossas orações cheguem até Deus. Muitas vezes nós pecamos por omissão, nós pecamos por exagero. O fato é, todos nós necessitamos da graça de Deus, porque todos nós somos pecadores. Todos nós. A Bíblia diz, em Romanos 5, 12, que por um homem entrou o pecado no mundo. Por um homem. Então, por este homem, pela desobediência de Adão, todos nós pecamos e agora nós estamos desconfigurados de Jesus. O homem sem Cristo, ele está desconfigurado de Deus, do propósito de Deus, que é o que cantamos, de ser santo. O homem sem Cristo, ele caminha a passos largos em direção ao inferno. A passos largos em trevas. E isso, você acredite ou não acredite, é um fato. O pecado traz a separação de Deus. A Bíblia diz: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8, 38 e 39. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas o pecado afasta você. Deus, Ele estará sempre de ouvidos atentos, de mãos estendidas em nossa direção. Isso é fato. Para isso nós precisamos dar esse passo de fé, esse passo de metanoia, de reconhecimento. Eu sou pecador e preciso da graça de Deus. Ah, mas eu sou crente, já faz 50 anos. Você é um pecador. E você carece dessa graça de Deus. O problema é que muitas vezes nós pensamos que pecado
é somente fumar. A gente pensa que pecado é tomar o conhacão. Mas, segundo a Bíblia, falar mal dos irmãos é pecado. A Bíblia diz assim, olha, que Deus odeia 3 coisas, mas uma Ele abomina. E o que Ele abomina é justamente a falácia. É justamente esse falar mal do irmão. Muitas vezes o que acontece? Nós pecamos porque nós enxergamos que o irmão deu um passo errado e nós o julgamos. Quando a Bíblia não nos chama para julgar em nenhum momento, mas sim para amar em todo tempo. E se o teu irmão errou contra você, perdoe. Converse. Corrija. Permita-se ser corrigido. Pecar não é só tomar o conhacão, não é só fumar, não é só... Muitas vezes nós pecamos xingando palavrão no trânsito. E aí a gente peca com os nossos olhos, muitas vezes pela cobiça. E muitas vezes não é somente a cobiça do corpo físico, masculino ou feminino, mas nós pecamos pela cobiça e a inveja daquilo que vemos em nosso irmão. Ele está lindo, mas olha, ele está podendo. Olha, o carro está novo. Em vez de se agradecer a Deus pela vida do irmão, pela aquela conquista do irmão, você tem um sentimento de inveja. Vamos colocar aqui no plural, nós temos um sentimento de inveja. E aí nós pecamos também. Deus nos chamou para praticarmos as virtudes e não os vícios. Vícios de linguagem, vícios em atos, em gestos. E esquecemos de praticarmos as virtudes do Espírito Santo de Deus, os frutos do Espírito Santo de Deus, da qual nós já fomos selados, como diz em Efésios 1, versículo 13. Você aceitou a proposta do Evangelho, você aceitou a proposta da salvação, logo você é selado pelo Espírito Santo da promessa, e esse selo significa você é batizado para nunca mais ser o mesmo, você é regenerado, você é uma nova criatura em Jesus. E logo que nós somos novas criaturas em Jesus Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo nessa carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então vamos refletir sobre o pecado. Sim. Quando nós, pregadores da palavra do Senhor, vamos ministrar, o Espírito Santo, Ele nos guia, Ele nos orienta. Dificilmente, não vou falar 100%, porque eu não posso falar por todos, mas dificilmente um pregador vem aqui, mesmo porque eu tenho certeza que o pastor Wagner ora e intercede por esse lugar aqui, pede uma direção do Espírito Santo. E eu pedi, e ele me direcionou a isso, a transmitir à igreja e transmitir à minha própria vida essa palavra. Refletirmos sobre andarmos como pessoas regeneradas, como pessoas transformadas pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Olha, a nova aliança é Jesus. E Jesus nos chama a essa santidade. Jesus nos chama a deixar o pecado para trás, a deixar as coisas velhas lá para trás e olharmos para o alvo que é Jesus.
E até que ponto nós não estamos sendo saudosistas com pecados, saudosistas com as coisas que ficaram para trás? Nós temos que olhar para Cristo, nós temos que olhar para o alvo. Você sabia, meus amados, que o pecado tem o salário? O pecado tem até salário, gente. Olha que bom, salário. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. E ninguém que, em sã consciência, ninguém que tenha bom senso, vai querer como um salário a morte. E o mais importante, para refletirmos mais profundamente ainda, não estamos falando simplesmente em morte física, porque isso aí todos nós vamos passar, mas nós estamos falando em morte espiritual. A Bíblia diz que antes, quando éramos configurados a Adão, nós andávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, em nossas transgressões. Esse versículo termina-se dizendo assim: mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos refletir, meus amados, sobre essa mudança de mente, sobre essa metanoia. Romanos 12, versículo 2, transforme a sua mente pelo poder do Evangelho. A palavra, quando lemos a palavra de Deus, entendemos a palavra de Deus e aplicamos a palavra de Deus, de fato, nós nos tornamos limpos, nós nos tornamos mais alvos do que a neve. É necessário entender que o diabo, o inimigo de Deus, o inimigo de nossas almas, ele vai usar de todos os artifícios para nos afastar de Deus. Quanto mais longe de Deus, mais presa fácil do inimigo nos tornamos. A Bíblia diz, se não me engano no Salmo 34, que o anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem, e os guarda, e os livra, e protege, e guia. E a Bíblia diz que o diabo, o devorador, ele anda como um leão ao nosso derredor, à procura de preciosa vida. Olha só, preciosa vida. A sua vida é preciosa, a minha vida é preciosa diante do Senhor. E o inimigo, ele sabe disso. E ele usa uma terça parte dos anjos caídos para interferir. Esses anjos, o inimigo usa para atrapalhar a obra redentora de Cristo na vida de cada um de nós. Por isso, a importância de vivermos completamente o processo da salvação. E o processo da salvação é regeneração, justificação, que também foi falado aqui, santificação e glorificação. Nós somos salvos em Jesus. Esta é a igreja de Cristo, representada aqui pela Igreja Batista Esperança em Londrina. Essa é a igreja de Cristo, remida e lavada pelo sangue dele. Nós temos que caminhar, peregrinar, rumo ao alvo, em santidade. Em santidade porque nós já fomos justificados e regenerados. 2 Coríntios 5,17 diz, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Antigamente, eu tomava o conhacão, já não tomo mais.
boca. Antigamente, eu olhava coisas que a Bíblia condena. E nós sabemos muito bem, está fácil acesso aqui. Então, os nossos olhos corrompidos iam em direção a isso. E a gente sabe que para a pessoa que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, é normal. Normal. Para nós, não. Para nós, o pecado tem que doer na alma e a gente tem que chorar diante dos pés da cruz e nos arrependermos de todo o coração e voltarmos os nossos olhos para Deus. E Ele está com os ouvidos atentos e as mãos estendidas para nos abençoar, para nos perdoar. Regeneração, nós somos novas criaturas. Então, a nossa boca fala de Deus. Não pode uma fonte jorrar água amarga e doce. Não pode. Você é água doce, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos ouvidos. Gente, muitas vezes eu chego com meu violãozinho em alguns lugares e sempre, no meu coração isso, Deus sabe, sempre com o intuito de pregar o Evangelho, de alguma forma falar. Às vezes eu não falo nada, mas o meu procedimento, as minhas respostas já dizem que eu sou diferente em nome de Jesus. Perfeito não, nenhum de nós somos. Mas diferente sim. Nós somos sal e somos luz dessa terra. Nós temos que temperar e nós temos que iluminar. E quando eu chego, mas você não toca música do mundo, né? No ditado popular. Cara, em vez de eu estar pegando a música do mundo, eu estou ensaiando as músicas, eu estou adorando a Deus. Meu propósito é outro, meu objetivo é outro. Não vou dizer para você que eu não sei tocar uma música ou outra aí secular, mas o meu objetivo é adorar o meu Deus. O meu objetivo é glorificar o nome dEle através do meu louvor, da minha adoração. Quando eu ouço um louvor edificante, eu me derramo, as lágrimas vêm, e eu começo a orar, e eu começo a me quebrantar diante de Deus. Agora, quando eu ouço um funk, eu só penso em corromper o templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Aí você põe nada contra o tum-tum-tum, mas também nada a favor. Agora, quando o cara põe uma letra lá, que vai sentar, que vai... Pelo amor de Deus, para de ouvir isso, igreja. Em nome de Jesus, por favor. Por favor. Não perde seu tempo, não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Olha, eu garanto para você que você vai encontrar funk que adora e louva o Senhor, reggae, samba, rock, sertanejo, qualquer tipo de música, de ritmo que você goste. O teu ouvido vai assimilar a letra. Vai assimilar a letra. E se teu ouvido assimilar a letra, tua mente, e descer para o coração, meu amigo, complica todo o processo. Você já é regenerado. Aí vem o segundo, justificação. Olha só, Romanos 5, versículo 1. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre Jesus Cristo é o centro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não vou falar nome de líder religioso nenhum, mas vocês sabem. Todo caminho leva a Deus. Só basta ser sincero. Mentira de Satanás. Mentira do inimigo de Deus. O amor de Deus, ele é incomensurável, não se pode medir.
Mas, assim, se fosse para colocar, fazer uma analogia assim, mais ou menos, do mesmo tanto que Deus te ama, o amor de Deus é incomparável, tá? Mas o diabo te odeia. Sabia? Não pensa, não. Minha avó cantava um hino interessante. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Minha vovó, o nome dela era Inocência. Ela cantava assim: cuidado com ele, cuidado, irmão, quando vê que ele ajoelha no chão, para orar, tá? Cuidado com ele no clarão da luz, quando vê que ele clama o nome de Jesus. Tem uma parte que diz assim: ele vem com sapatinho de algodão, tal. Ele não vem com aquelas botas de faroeste, né? O cara chega pisando, todo mundo já sai com medo, né, Lê? O cara vai entrar, vai matar todo mundo. Não, o inimigo não vem, não. Ele vem em forma de loira de Ferrari. Ele vem em forma de Tony Bravo. Ó, né? O cara olha assim, pastor Wesley, pô, cara bonitão, hein, mano? Um dia eu vou comprar o seu cabelo. Gente, nós somos justificados pela fé. E pela fé e pelo arrependimento. Olha só. Fé e arrependimento por não termos acertado o alvo. Fé e arrependimento por não termos acertado o alvo. Nós temos paz com Deus. Nós fomos reconciliados com Deus. Novamente. E agora, como nós celebramos a Santa Ceia hoje, essa nova aliança. Por que nova? Porque a aliança com Adão não deu. Que a aliança com Noé não deu. A aliança com Abraão também não deu. Mas e com Moisés, as tábuas da lei, também não deu. Essa nova aliança, perfeita e definitiva, ela é celebrada em Jesus Cristo. E somente Ele nos livra de todo o pecado. Somente Ele nos livra de todo o pecado. Somente Ele nos dá a visão para quando errarmos o alvo, nos ajoelharmos, pedirmos perdão para Ele. E aí Ele vai direcionar. E nós vamos acertar o alvo. E acertar o alvo é ter o seu prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor meditarmos dia e noite, dia e noite, dia. O pão diário. O pão diário, gente, é o pão cotidiano. Dai-nos hoje, né? O pão de cada dia. A leitura da palavra, ela tem que ser diária. Você não pode ler 2 capítulos hoje, ou então eu vou ler 5 capítulos hoje que já vai ficar para a semana inteira. Eu quero saber se você compra pão na segunda-feira e come até sexta. Pode haver uma situação ou outra, mas quem não gosta de um pão fresquinho é complicado, hein? Então, é pão diário, é o pão de cada dia. Nós temos que buscar a Deus todos os dias. Nós temos que buscar a face do Senhor todos os dias. E aí entra o processo de santificação. Nós fomos regenerados, justificados pela fé em Jesus. E agora nós temos que andar em santidade. Sede santos, porque o nosso Deus é santo. Eu sou santo, diz o Senhor dos Exércitos. E Ele nos chama à santidade. 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, Jesus está nos convocando
A palavra aqui está convocou. E Deus nos convoca para sermos santos, como Ele é santo. Tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Olho, boca, mão, pé, ouvido. Porque nós somos novas criaturas. Nós somos configurados agora, não mais a Adão, mas na nova aliança. Nós somos configurados a Jesus Cristo. E temos que andar em santidade, porque o nosso Jesus é santo. A Bíblia diz que Jesus, mesmo em forma de homem, nunca pecou. Nunca pecou. Vamos lutar contra o pecado com unhas e dentes. Dói. Dói e dói mesmo. O processo não é fácil. Como nós já falamos, nós erramos por excesso, nós erramos por omissão. Mas e aí, onde é que eu fico? O Espírito Santo nos conduz. O Espírito Santo, da qual nós fomos selados, ele vai nos conduzir. O Espírito Santo testifica. E se nós pecarmos, nós temos um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo, que advoga em nosso favor. O crente peca? Sim, mas não tem prazer no pecado. O pecado para o crente é um acidente de percurso. Acidente de percurso. Porque o prazer do crente é a lei do Senhor e nela meditar dia e noite, noite e dia. Efésios 5:18 diz que para a gente não se embriagar com vinho. Aqui o vinho significa as coisas mundanas, as coisas dessa terra. Mas que nós devemos nos encher com o Espírito Santo de Deus. Aí está a busca pela plenitude do Espírito Santo de Deus, o transbordar do Espírito de Deus. Deus está nos chamando, porque nós já fomos regenerados, justificados, e agora temos que buscar diariamente o nosso pão. E o nosso pão é Jesus Cristo, o pão da vida. Olha só, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, no todo, no homem todo, santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é o centro. E por fim, o processo da glorificação. Vale a pena. Não, essa é só para ele, Nico. Não, é só para ele. O processo da glorificação. Hebreus 9, versículo 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma vez, para tirar os pecados de muitas pessoas. Em Cristo, Riba, somente nele nós somos purificados. Somente no seu sangue nós somos regenerados, justificados, santificados. E ele aparecerá a segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar a salvação de todos aqueles que guardam os seus preceitos, que andam na sua lei e têm o seu prazer na lei do Senhor. A quem Deus, entre os que não são judeus, aprove dar a conhecer as riquezas da sua glória desse mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, a glorificação. Essa é a nossa esperança, termos um corpo como Cristo, completamente regenerados, completamente glorificados. Viva em Jesus. E aí,
a nós. Eu falo a nós porque eu espero em Deus, e esse é o meu desejo, que todos aqui vejam a glória de Deus, que todos aqui passem por este processo da salvação, em ser regenerado, em ser justificado, santificado, para alcançar a glória na Nova Jerusalém, a glória no lar celestial. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Ao vencedor. Quem que é o vencedor? Jesus. E aí a Bíblia diz o quê? Que em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque Ele venceu a morte. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, nosso resgatador, nosso salvador, nosso mestre. Tenha o seu prazer na lei do eterno Deus, não no pecado. Permaneça no Senhor. Regenerado, justificado, santificado, para assim ser também glorificado com Ele e assentar no trono de Cristo junto ao Pai Celeste. Nós estamos falando do Criador dos céus e da terra. Dos céus e da terra. Amados, a Bíblia não é brincadeira. Acredite, confie. Tenha o seu prazer na lei do Senhor. O Senhor que está falando com você, não é o pastor Isaac que está falando com você. É Deus que está te dando esse recado. É que Deus que está te advertindo. E Ele corrige a quem ama. E Deus te ama de tal maneira que mandou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, para que você crendo nele, não venha a perecer a morte eterna, a separação eterna de Deus, mas pelo contrário, para que você tenha vida abundante, vida eterna com Jesus, no lar celestial, na Nova Jerusalém. Como o pastor Wagner falou no início, não vai haver dor, depressão, melhor, não vai haver boleto, glória. Sabe, Cristo, a luz do nosso Cristo será suficiente. O prazer de estar no céu é infinitamente maior e melhor do que tudo aquilo que você pensar. Pensa numa coisa boa, pensa aí, pensa numa coisa boa, maravilhosa, pensa aí, vou te dar 5 segundos para você pensar. Pensou? É infinitamente maior, infinitamente, do que aquilo que você pensou, do que você imagina. Deus tem para você, Deus tem para mim. Quando deixarmos de lado todo embaraço, todo pecado, e andarmos na luz de Cristo, e andarmos na sua lei, e andarmos em santidade, e andarmos em amor, e andarmos em comunhão uns com os outros, como um corpo bem ajustado, como um corpo saudável, tendo Jesus Cristo como cabeça. Toda honra, toda glória ao nosso Deus. Que nós possamos viver esse processo de salvação, regeneração, justificação, santificação, para sermos glorificados com Ele. O versículo que eu li no início, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos nós. Romanos 5. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. E
Por Adão entrou o pecado e a morte. Por Jesus Cristo entrou essa santificação e a vida eterna. Amém? Glória a Deus, igreja. Eu amo vocês do fundo do meu coração. Muito obrigado por estes 2 finais de semana que vocês nos proporcionaram. Estamos juntos. Eu gosto muito daquela música que diz assim: unidos, né? Pelo reino e pelo rei. É isso, Lidia? Linda. Como? Avante. Eu sou velho mesmo, eu esqueço. Né? Avantes pelo reino e pelo rei. Em nome de Jesus, vamos falar avantes pelo reino e pelo rei? Avantes pelo reino e pelo rei. Aleluia. Pastorzão, meu lindo, vem aqui. É contigo. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Amém. Fecha os teus olhos. Vamos orar. E sempre que o Senhor nos fala, Ele nos desafia. Ele nos desafia a uma proposta de mudança. Como foi falado, de mudar a nossa mentalidade. E eu creio que o Senhor tem falado nessa noite. E eu creio que o Senhor nos chama ao arrependimento, que o Senhor nos chama para nos justificar, para nos regenerar, para nos santificar. E é isso que Ele deseja promover no nosso coração. Então apresenta o teu coração diante do Senhor. Apresenta as tuas culpas diante do Senhor, os teus pecados diante do Senhor. O nosso Deus é um Deus de graça. E a sua palavra afirma que um coração contrito Ele não desprezará. Então coloca a sua vida diante do Senhor. Arrependa-se dos seus pecados. Confessa eles ao Senhor. Para que você seja justificado nessa noite. Regenerado, santificado, abençoado. Deixa o Espírito Santo de Deus sondar o teu coração e trazer à tona tudo que precisa ser removido, tudo que precisa ser abandonado, tudo que precisa ser posto para fora. Eu quero convidar todos a se colocarem de pé. Como o pastor Isaac falou, nenhum de nós somos perfeitos. Todos somos pecadores, todos precisamos da graça de Deus. Então vamos juntos apresentar o nosso coração ao Senhor e vamos clamar pela sua misericórdia. Vamos clamar pelo seu perdão. Vamos clamar para que a sua graça nos transforme, para que a sua graça nos alcance. Senhor Jesus, nessa noite nós queremos apresentar a nossa vida. Colocar diante do Senhor o nosso coração, colocar diante do Senhor os nossos erros, as nossas imperfeições, os nossos pecados, as nossas culpas. Queremos colocar diante do Senhor, ó Deus, os nossos erros, os nossos vícios. Queremos colocar diante do Senhor todo o desejo mal do nosso coração. Queremos te apresentar, ó Deus, tudo aquilo, ó Pai, por mais abominável que esteja no nosso coração, nós queremos apresentar ao Senhor. E nós queremos clamar nesta noite por misericórdia. Nós queremos clamar pelo teu perdão. Nós queremos clamar, ó Deus, para que o Senhor nos olhe com graça, com olhos de misericórdia. Porque, Senhor, sem a tua graça e sem a tua misericórdia, nós seremos consumidos. A tua ira vai cair sobre nós. Mas em Cristo Jesus, ó Pai, como nós declaramos, há uma esperança. Há perdão em Cristo Jesus. Há remissão em Cristo Jesus. Há mudança, há transformação em Cristo Jesus. Aquele que está unido com Cristo Jesus é uma nova pessoa, e as coisas velhas ficam para trás,
E é assim que queremos estar diante do Senhor, como uma nova pessoa, como uma nova criatura, com um novo coração, uma nova mentalidade, para vivermos para o Senhor e experimentarmos o melhor desta terra, em obediência ao Senhor. Pai, abençoe a tua igreja, santifica a tua igreja. Nós te adoramos, ó Deus, porque o Senhor nos ama, se compadece de nós e nos perdoa. Louvado seja o teu nome, ó Deus, hoje e para sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos. Só pedir aqui, eu preciso falar com algumas pessoas, deixa eu falar aqui para elas não irem embora, tá? Leozão, Leandrão, Cadinhão tá aí? Tá aí, né? Cadinhão, Joabão, são 4 pessoas só. Preciso falar com vocês 4, tá? Se estiverem aqui, já não vamos nem perder tempo, já me procura aqui mesmo. Tá bom? Fecha os teus olhos mais uma vez. Pai querido, nós queremos te louvar por essa noite, pela tua palavra, pelos louvores, pelo agir do Senhor, por aquilo que o Senhor está promovendo em nós, dentro de nós e através de nós. E queremos pedir, ó Deus, que o teu grande amor, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus que foi anunciada aqui nessa noite, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre cada vida de forma abundante, seja sobre cada coração, que venha transformar